Hello, amores, vamos começar mais um vlog. Gente, primeiramente, meu olho tá inchado, ó. Como tá a diferença do outro, não tá, tá vendo? Ó. Tá inchado. Ontem tava pior, vermelho, eu não sei o que aconteceu. Ele começou a coçar, eu não sei se pelo trauma, né, quando eu cocei, ou entrou algum cisco, alguma coisa, não sei. Mas tá melhorando, ontem tava pior. Eu achei que hoje estaria 100%, mas não. Aí o que acontece? O que eu fiz hoje, gente? Meu dia tá começando agora, mas eu já fiz algumas coisinhas. Eu fiz meu devocional, né? Que foi uma devocional oração. Aí eu tenho faço uma oração completa com... pedindo perdão a Deus, agradecendo, pedindo pra Ele proteger, orando pra outras pessoas também, outras coisas, né? E leitura da Palavra de Deus, que ela serve pra acalentar meu coração, me dar forças espirituais necessárias pra prosseguir o dia. Geralmente não dá tempo de eu fazer isso tudo, mas como eu estou de home, hoje é o último dia de home office, aí eu decidi gravar hoje, porque dos outros dias eu não lembrei também, na verdade não lembrei dos outros dias. Aí hoje é o último dia, eu decidi gravar pra me despedir dessa rotina boa que eu tô gostando, só em casa de home office. E gente, eu tô de casaco porque tá um pouquinho frio. São 8h37, e tá um pouco frio. Geralmente tá fazendo muito frio pela manhã aqui em Maceió. Eu tô achando, e eu perguntei, e outra pessoa também me disse que tá achando. Então, não é só eu. E o local que eu sinto menos frio é no meu quarto, que é folgado, né? Mas já passa, tá sol, né? Não deva que não tá chovendo. Olha aqui, eu liguei aqui o notebook, já coloquei minha presença já aqui na aula. O professor deu uma pausa pra gente comer. E eu vou comer. Preparar aqui, só esquentar mesmo. Como eu não tenho micro-ondas, eu esquento pelo fogo mesmo, na panela, né? Então, vai ser esse pedaço de macaxeira. É o restinho da macaxeira que sobrou, né? Mas, olha, no final do mês... minha gente, hoje é o último dia do mês. Uma sexta-feira. Tem nada aqui. Aliás, tem isso aqui, graças a Deus, glória a Deus. Não tô reclamando, né, gente? Mas não tem muita coisa pra minha comida já tá acabando. Tem que comprar mais. Tem que fazer uma compra na semana. Tem tapioca aqui também, tem ovo, que também só tem 3, tá acabando. E precisa cozinhar mais carne. E... carne de boi, de galinha, enfim. Ou assar, né? Pode ser assada também, mas com macaxeira é melhor cozida. E tá ótimo. Vou aqui colocar na panela. Gente, eu decidi fritar ovo também. E já está esquentando aqui na cuscuzeira a macaxeira com a carne. E eu tô fritando ovo com banha de porco. É bem saudável. Bem saudável, gente. Porque eu coloquei na airfry a bisteca e a calabresa um dia desse. Inclusive eu quero comer de novo. Um ruim é que tem muito sódio. Aí o que acontece? Eita, brutou, olha. Eu virei logo. Só esclarecendo o que eu falei. Eu disse que o professor deu pausa. Porque assim, gente, eu tô de home office porque na empresa que eu trabalho, eles têm um treinamento para os funcionários. É um momento em que o funcionário fica aprendendo assuntos que serão necessários para atender os clientes. Então, eu trabalho numa empresa de call center. E esses assuntos são geralmente relacionados a uma célula específica, né, a um setor de atendimento específico. E aí a gente tem que aprender sobre o assunto, entender como funciona na teoria. E depois a gente colocar em prática no atendimento, né, do cliente. Aí no início a gente tem uma dificuldadezinha, mesmo sabendo da teoria, porque a gente tá fazendo, quando na prática é bem diferente. Não bem diferente da teoria, né, mas é diferente assim, que você tem que lembrar de tudo ali, na hora que você tá atendendo o cliente. Mas precisa desse momento de aprendizado da teoria. E aí... comecei na segunda e aí vou terminar hoje. São 7 horas por dia. Se bem que o professor ele sempre libera cedo. Ele tá liberando cedo ultimamente. A gente não tá cumprindo as 7 horas. Mas... E também tem essas pausas que a gente dá, né? Então não é 7 horas corridas só de estudo. É geralmente às 5. Porque ele dá uma hora de pausa. Aí de vez em quando ele dá uma paradinha pra dar outra pausa. Tipo agora mesmo, né? Deu uma paradinha pra dar uma pausa pra comer. Depois ele vai dar uma pausa do almoço, que já é mais longa, de 1 hora. E... talvez ela até libere mais cedo. Então, é só justificando mesmo essa questão aí do professor que eu falei. Porque depois não é professor, depois é cliente. E aí não será em casa, porque o sistema de atendimento ao cliente é muito pesado. E eu teria que ter o computador da empresa aqui, mas eles não vão dar, eles não querem. O setor que eu trabalho não dá home office. Né? No caso, o produto específico que eu trabalho nessa empresa terceirizada. É isso. Então, já tá tudo pronto agora, ó. Só esperar esfriar e comer. Gente, terminei de comer. E agora me deu um pouquinho de calor.
Vou tomar água, preparar aqui minha água e assistir a aula que já começou, o professor tá falando, não sei o que é. Já começou. Gente, agora vamos assistir a aula. Detalhe, eu peguei, né, depois daquela refeição que eu fiz, eu peguei 3 peras pra comer, porque elas estavam ficando podres. Se eu não comesse, ia pro mato. Isso porque minha mãe comprou ela muito madura, e ela comprou ontem, e eu não comi. Aí, comendo hoje, né? Então, tá muito boa, muito docinha mesmo. E aproveitei tudo, tá? Só a última que tava com a casca amarga, não sei porquê. Tava com a casca com gosto de mato. Estranho. Aí eu peguei e fui cuspindo, mas foi ótimo. Amei. Um lanchezinho maravilhoso. Aí nem precisei lanchar de novo, só pulei pro almoço depois. A gente finalizei a prova agora, são 10h27 da manhã. E o professor deu intervalo até 11h10. Outro intervalo. E daí o que eu vou fazer? Eu vou descansar a cabeça. Descansar o miolo. Ficar de boa aqui. Gente, terminei meu expediente de trabalho. Trabalho barra estudo, né? E no intervalo que eles deram, eu usei pra lavar os pratos e comer, né? Almoçar. Eu não gravei, desculpa, gente. Desculpa. Também usei pra ligar pra uma central de uma clínica pra fazer exame na minha mãe. Já foi marcado pra segunda, ela vai lá fazer o exame. E eu também já lavei meu rosto 2 vezes hoje, coloquei um protetor solar, que tá muito quente. Inclusive deu calor, né? Troquei de roupa, porque aquela outra tava mais quente. E agora eu vou escovar os dentes e estudar um pouquinho. Depois eu vou fazer. Estudando com algumas questões de residência, de enfermagem clínica. E, gente, minha postura totalmente errada aí. Meu Deus do céu. Pesquisando no celular alguns significados de algumas coisas. Pegando outras anotações, anotando mais algumas coisas. É desse jeito que eu gosto. Gente, como já é 4h30, 4h25 mais especificamente, cada questão eu demoro um bocadinho. Tipo, eu demorei 1 hora basicamente. Eu não contei exatamente quantos minutos foi. Porque eu não gravei tudo, né? Então, eu fiz 6 questões. Foi basicamente 1 hora, porque eu paro pra ver o assunto, pra revisar sobre o assunto, sobre diversas coisas do assunto. Aí teve sobre diabetes, teve 2 questões sobre diabetes, teve 2 questões de doença renal, teve questão de doença, 2 de doença pulmonar, teve uma de pressão arterial. Aí 2, mais 2, 4, 5, deixa eu ver a outra. A outra foi de 2 de rim, 2 de diabetes. Assim, de doença pulmonar. Doença pulmonar, pressão arterial, 2 de diabetes, 2 de rim. Aí agora, gente, eu ia sair agora pra comprar, pra pedalar e comprar e imprimir os negócios, né? Na papelaria. Mas tá chovendo muito. Eu ia imprimir alguns assuntos pra estudar. Agora tá caindo toró do nada. Acho que o molho desinchou já. Foi, desinchou, glória a Deus. E aí o que eu vou fazer agora? Eu só vou fazer exercício em casa, né? Isolada. Depois tomar banho. Eu não vou fazer, mas eu ia fazer até a 10ª questão. Só que... eu ia demorar o quê? Eu acho que ia demorar mais meia hora. Mas o que acontece? Eu tenho que fazer agora.
E ainda tenho que me arrumar pra ir pra igreja. Eu tô aqui apertada pra fazer o número 2. Então é isso. Let's go. Acabou que eu consegui ir pedalar. Eu só não fui pegar... Só não fui imprimir, né, os negócios pra trazer, porque eu fiquei com medo de chover no meio do caminho e molhar tudo. E molhar as impressões, né, que eu ia na papelaria imprimir, e era um pouco longe. E aí na volta poderia chover e molhar tudo, né? Só que aí, pensando nisso, eu não fui imprimir. Só fui pedalar mesmo. E também pensando nisso que eu não levei o celular, porque eu fiquei pensando em chover e molhar, né? Mas tá aqui, ó. Exercício feito. Eu pedalei e... Ó, pedalei que foi cardio, né? Foi o cardio e a musculação. Eu fiz 6 séries de 12 repetições. Só aqui, ó. No aparelho que tem aqui da prefeitura mesmo. Eu uso o peso do meu próprio corpo. Que no caso... 70, né? Eu não sei se é exatamente isso, né? Quando eu vou levantar, mas... É pesado. Eu não gravei, eu queria ter gravado, né? Mas eu fiquei com medo de chover, acabou que não choveu. Se eu soubesse, eu tinha levado o celular pra gravar. E tá tudo molhado, muita lama também. Mas eu prefiro do que fazer em casa. Aí, eu não gosto de fazer só cardio, sabe? Eu gosto de fazer cardio combinando com exercício mais intenso. Se bem que a cardio que eu fiz é muito intensa, porque eu pedalei muito. Eu fico intercalando, pedalar devagar, pedalar muito. Às vezes pedalo muito, para um pouco, pedalo muito, para um pouco. Muito rápido, no caso, né? Aí vai. Intenso, que é muito rápido, depois acelera, depois vai intenso, depois acelera e assim vai. Aqui, ó, como tá. Tá bem nublada. Quando eu tava voltando, tava começando já a chuviscar, mas parou. Aí agora eu vou tomar banho. Agora, gente, eu tenho que lavar roupa. Aí as minhas roupas já estão separadas. Eu tirei aqui esse forro que eu coloco nessa almofada, e a fronha e outro lenço que eu uso pra limpar a poeira, né? E aí eu já vou colocar, já liguei a água pra encher no tanque. E depois eu vou colocar o sabão. Colocar o sabão depois e tô tirando, gente, essa água, porque eu tenho excesso de água, isso demais. Eu tinha ligado pra encher, não tô só. Aí no caso eu desliguei. E como eu enchi demais, eu peguei esse excesso pra guardar, pra usar depois, porque eu não gosto de esquentar água, gente. E aí eu vou colocar o sabão e depois colocar a roupa e botar pra bater, né? De dizer que eu tô curta. Mas tô tentando me controlar, né? Gente, vocês viram que eu fiz exercício. Aliás, não mostrei a vocês, mas acreditem, eu fiz exercício hoje. Eu tô fazendo tudo regularmente. Mas eu acho que não teve muita melhora não nessas férias, viu? Porque eu tava fazendo quase todo dia exercício regulares, sabe? Eu acho que se eu não tivesse fazendo, tava pior.
Pronto, gente. Aí eu tinha ido colocar amaciante na máquina, né? Tinha ido colocar amaciante. Ele é muito cheiroso. Aí ela tinha batido a metade, aí eu fui colocar amaciante, ela continuou batendo, né? No restante da roupa. Aí agora eu tô arrumando o cabelo. E é muito cabelo que sai, viu? Quando penteio. Coloquei esse creme que eu comprei pra testar e eu só coloco ele pra retocar mesmo. Porque quando eu lavo o cabelo, eu coloco outro da Saloline, que é o meu cabelo mais se dá, né? Esse aí é só pra retocar mesmo, nos dias que eu não lavo o cabelo. Mostrei a minha cara, porque eu tô ficando careca, né? A minha cara não, minha cabeça naquela hora. Cabelo caindo, ia ficando careca, ficando calva. Mas eu fico com preguiça de colocar o tônico. Às vezes eu coloco, né? Mas todo dia não. Pronto, gente. Aí eu já tinha terminado. Gente, eu coloquei aqui uma touca de cetim. Uma touca não, uma xuxinha de cetim. Pra prender o cabelo pra não bagunçar. Porque eu já arrumei ele pra ir pra igreja mesmo. Aí se eu deixar livre, leve solto, ele vai bagunçando. Já quando eu for, ia ter que ajeitar tudo de novo. Aí deixa assim, né? Com a xuxinha. Aí quando eu for, eu solto. Agora eu colocar água pra fora do tanque. Eita. Aí, pra não desperdiçar, eu encho aquela bacia ali de água. Porque ele já usa pra lavar pano de chão e pano dos cachorros. Tá cheirosa, viu? Essa massinha cheira bem. Agora em fritura, né? Eu peguei orégano, o sal e o alho na geladeira. E uma sacolinha pra colocar as casquinhas do alho, né? Aí eu tava colocando naquela sacolinha ali porque não tem lixo ali perto. O lixo só tem um lixo uma lixeira no quintal e outra no banheiro. Aí a gata ré ali veio pedir, pedona. Gosta de ficar pedindo comida a pessoa. Minha mãe acostumou, né? Porque toda vez que a minha mãe vai preparar a carne, ela dá carne crua. Só que galinha, eu não sei se ela gosta, né? Aí eu só ignorei e ela foi embora. Viu que não ia ganhar nada. E a dama também tava pra lá e pra cá. Pronto, aí eu coloquei a primeira rodada pra assar. Aí que tá, eu botei o caldo pra dama lamber, ela não gostou muito. Ela gostou mais de carne de boi, de caldo de carne de boi, né? Temperando aí a segunda rodada, deu pra assar um monte. Aliás, eu coloquei pra assar 3, e aí tinha mais 3, era 4. Eu acho que era 4. Ela só tava temperando, né? Que quando acabasse a primeira rodada, eu ia colocar a segunda. Aí logo em seguida fui preparar meu cuscuz recheado. Cuscuz com charque, ele já vem assim, tá, gente? É um cuscuz recheado que já vem assim, do supermercado mesmo, industrializado. Aí eu coloquei na cuscuzeira, coloquei sal,
comendo cuscuz com galinha. Mas não é a galinha que eu botei pra assar não, que ela tá assando ainda, demora demais. E tem essa daqui cozida, nem não, a que sobrou de ontem. Gente, vou estender essas roupas aqui. Pega aqui os prendedor. Olha a chuva. Não sei se vocês estão ouvindo. A chuva. Rapidinho eu estendo. Aí depois eu tenho que colocar um pouquinho de água também na mesma proporção. Ou, aliás, na metade da proporção, né? Aí eu coloquei um... Tava aí medindo e mexendo. E aí eu já coloco, ó. Aí tem que deixar agir por 20 minutos. Depois enxaguar com água morna. Agora vamos lá, vai ser esse prato. E aproveite, é o tempo que fica agindo, né, o produto no rosto. Aproveitar. Tava guardando primeiro os que estavam no escorredor. Os que estavam já enxuto, né, os outros eu deixei alguns que não tava enxuto, não guardei tudo não. Porque ia ter que enxugar, ia dar mais trabalho pra enxugar depois. Pronto. Aí... Lá vai eu. Lavei umas vasilhas, uns pratos, umas panelas. Oi. Deu trabalho um pouquinho porque a pia tava entupida. Aí depois eu consegui achar uma técnica para desentupir. E eu colocando o restante da água da airfryer ali na outra panela que tava suja. Porque aí no outro dia eu ia jogar na rua. Porque é gordura, né? Aí entupia a pia, se eu botasse, entupir mais do que já tá, né? Qualquer coisa entope essa pia. Aí eu ia botar na rua, vou botar na rua. Vou jogar na rua. É só que aqui a rua não é nem asfaltada. Então, tô nem aí. Olha, tá vendo? A água já tava num talo ali já. Pela misericórdia, viu? E eu na maior cautela ali. Na maior gambiarra pra poder terminar de lavar esses pratos. Ai, Jesus. E ali enxaguando, já tinha ensaboado tudo, tá enxaguando. E a mais difícil foi a airfryer, porque assim, não é ruim de tirar a gordura dela não, mas tem que tomar cuidado pra não arranhar, pra não... Olha, o cuidado pra não arranhar, né? Pra preservar mais. E aí foi luta, viu, menino? Olha ali eu tentando desentupir. Consegui! É isso aí. Enxugando pra ficar no trinque. Agora guardar a macaxeira que a minha mãe fez. Ficou uma delícia, porque ficou molinha. Eu nem comi, não cheguei nem a comer. Quando eu fui pra igreja, tava cozinhando ainda. Aí eu tô guardando pra comer depois, né, nos outros dias. E botei até em outro depósito pra comer amanhã com um pedaço da galinha. Vai levar pro trabalho também. É isto. Eu esquentei a água um pouquinho pra ficar morna, pra poder tirar o produtinho do rosto.
dia seguinte. Vai trabalhar dia seguinte. Eu trabalho assim presencial. Acabou. Beleza. Ai, gente. Complicado. Então, gente, o dia está finalizando. 10h26. Só vou colocar aqui. Coloquei minha touca de cetim pra não bagunçar o cabelo. Se eu não me mexer muito, eu acordo com ela. Porque às vezes eu me mexo muito, aí eu acordo sem ela. Eu esqueci de pegar a fronha do travesseiro, porque a fronha fica no quarto da minha mãe. E ela já tá dormindo. Aí, coloquei o lençol mesmo. Pronto, aí eu vou dormir. E ainda bem que eu tô quentinha, né? Porque aí não vou precisar colocar o lençol. Dormir sem lençol. Porque o lençol tá no travesseiro, né? Mas enfim. Se precisasse, só um dia também não ia. Só um dia sem fronha também não ia ser tão ruim, né? Aí, eu vou colocar aqui o sérum facial. Olha só. Ele é bom pra acne. Eu tenho acne, né? Tá nascendo um aqui, e toda vez que nasce e vai embora fica essa manchinha. Porque inflama. Aí, eu coloquei aquele produto pra clarear, porque fica essa mancha. E é feio, não gosto. E isso aqui é pra tratar da acne, pra não ficar inflamada por muito tempo. Mas também, gente, a causa raiz do meu não é hormonal. Eu acho que não é hormonal. É a alimentação, porque se bem que eu tô menstruada e agora nasceu, agora pode ser hormonal. Mas a minha alimentação, às vezes, eu como besteira, eu como alguma coisa que afeta meu intestino, sabe? Aí, a reação que dá é o corpo inflamado. E o primeiro sinal é a acne. Aí, o que acontece? Que toda vez que eu como alguma coisa assim, muita massa, tipo macarrão, pastel, bolo principalmente, se for algo com muito carboidrato, nossa, é assim, ó. Ou, às vezes eu como salgado assim, coisa oleosa, macarrão, essas coisas não nascem. Mas quando eu como bolo, nossa. Só que eu não comi nada disso. Só comi um pastel no sábado, mas essa espinha nasceu ontem. Então, que quando eu como, nasce do outro dia, entendeu? Quando é algo que eu como, aí nasce no outro dia. Eu sempre fico pensando no que eu comi no dia anterior. E eu não comi nada demais. Nunca mais comi biscoito, bolacha. De vez em quando que eu como pão, não é toda vez. Justamente porque meu corpo fica inflamado e nasce espinha. E isso prejudica muito meu intestino. É um sinal, sabe? De que meu intestino tá prejudicado, eu já tenho constipação. Aí pronto. Aí fico com dores no corpo. Quando eu tô com o corpo inflamado, né? Fico mais fadigada. E é isso, gente. Obrigada por assistir. Meu dia é longo.